E por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe, para ajudar o canal a continuar produzindo esse conteúdo que sempre será gratuito. O que são buracos negros? Buracos negros são alguns dos objetos mais fascinantes e misteriosos do universo. Eles se formam quando estrelas massivas morrem e colapsam sob a própria gravidade. A gravidade nesses objetos é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar de sua atração. Pode-se imaginar um buraco negro como uma espécie de aspirador cósmico, sugando tudo que cruzar seu horizonte de eventos. Nem partículas, nem radiação eletromagnética como luz visível ou raios-x conseguem vencer a gravidade extrema de um buraco negro. A ideia de buracos negros surgiu da teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve como a gravidade curva o espaço-tempo. Quanto maior a curvatura provocada por um objeto, mais intensa será sua gravidade. Perto de buracos negros, o espaço-tempo é distorcido a tal ponto que forma um funil do qual nada escapa. Embora invisíveis, buracos negros têm efeitos gravitacionais observáveis. Eles distorcem a luz próxima, criando imagens estranhas. Também atraem gases e poeira, formando um disco brilhante de matéria. Assim os astrônomos detectam esses objetos sem vê-los diretamente. Como buracos negros se formam? Quando estrelas massivas morrem, podem colapsar sob a própria gravidade, formando buracos negros. Isso ocorre quando se esgota o combustível nuclear do núcleo, que contrabalançava a gravidade. No caso de estrelas com massa mínima de 3 sóis, a gravidade se torna tão intensa que a estrela se contrai indefinidamente. Toda a massa se concentra em uma singularidade, onde as leis da física são quebradas. A curvatura do espaço-tempo torna-se infinita. Nenhuma força conhecida pode deter este colapso extremo. Ao redor da singularidade, forma-se o horizonte de eventos. É como se abrisse um buraco no espaço-tempo, uma região escura e assustadora de onde nem a luz escapa. Assim nascem os fascinantes buracos negros. Propriedades de buracos negros. Eles têm propriedades notáveis. São completamente invisíveis, não emitindo ou refletindo luz. Porém, sua presença é deduzida pelos efeitos gravitacionais no espaço próximo. Quanto maior a massa, maior e mais poderoso é o buraco negro. Outra propriedade é o horizonte de eventos, a fronteira onde o espaço-tempo se curva tão intensamente que forma um ponto sem retorno. Buracos negros também podem ter rotação e carga elétrica, influenciando suas interações. Quanto mais conhecemos essas propriedades, mais desvendamos os mistérios do universo no coração dos buracos negros. Relatividade geral e previsão teórica. A teoria da relatividade geral, desenvolvida por Albert Einstein em 1915, foi um grande avanço para prever a existência de buracos negros décadas antes de sua detecção. Einstein demonstrou que a gravidade não é uma força como as outras, mas sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo provocada pela presença de massa. Quanto mais massivo um objeto, maior sua capacidade de deformar o tecido do cosmos ao seu redor. Logo depois que Einstein publicou sua teoria revolucionária, o físico Carl Schwarzschild encontrou uma solução para as equações de campo gravitacional. Esta solução descrevia o espaço-tempo ao redor de objetos muito compactos e massivos. Ela revelou uma singularidade matemática em uma certa distância do objeto, mais tarde batizada de raio de Schwarzschild. Neste raio, as equações previam uma gravidade infinita, indicando um ponto sem retorno. Nos anos 1920, ficou evidente que o raio de Schwarzschild representava o limite além do qual nem mesmo a luz poderia escapar. Ou seja, a solução de Schwarzschild havia predito a existência de buracos negros décadas antes que eles pudessem ser observados. A relatividade geral abriu assim os horizontes para o estudo teórico desses objetos fascinantes,
muito antes que sua realidade fosse comprovada pela astronomia. Einstein abriu os caminhos da física moderna. Limite de Chandrasekhar. Na década de 1930, o físico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar fez um cálculo crucial utilizando a relatividade especial. Ele determinou que existe um limite máximo para a massa de uma anã branca, objeto denso formado no final da vida de estrelas como o nosso Sol. Acima de aproximadamente 1,4 massa solar, uma anã branca entraria em colapso sob sua própria gravidade. Esse limite, batizado de limite de Chandrasekhar, foi contestado por muitos na época. Argumentavam que algum mecanismo desconhecido impediria o colapso. Eles estavam parcialmente corretos. Anãs brancas acima do limite de fato entram em colapso, mas se transformam em estrelas de nêutrons, objetos exóticos maiores e igualmente densos. Estrelas de nêutrons são estáveis até certo ponto. Limite de Oppenheimer-Volkoff. Mas em 1939, o físico J. Robert Oppenheimer previu que estrelas de nêutrons também têm um limite além do qual entrariam em colapso inevitável, formando buracos negros. Esse limite é conhecido como limite de Thoma-Oppenheimer-Volkoff. Portanto, os cálculos de Chandrasekhar e Oppenheimer estabeleceram limites teóricos fundamentais para o colapso gravitacional extremo que leva à formação de buracos negros a partir de estrelas moribundas. Eles foram pioneiros da física de buracos negros. Solução de Schwarzschild. A solução de Schwarzschild para o campo gravitacional de objetos massivos previa uma singularidade matemática no chamado raio de Schwarzschild. Inicialmente, não estava claro o que essa singularidade representava fisicamente. Interpretação da singularidade. Nas décadas de 1930 e 1940, pesquisadores como Oppenheimer interpretaram a singularidade como indicando uma fronteira onde o tempo simplesmente parava. Para um observador externo, qualquer objeto que cruzasse esse limite pareceria congelado no tempo, como uma estrela congelada. O raio de Schwarzschild passou então a ser visto como o limite de um buraco negro. Porém, posteriormente ficou evidente que a perspectiva de um observador externo é diferente da de um observador que cruzasse tal fronteira. Na verdade, é possível atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro. Quebra das leis da física. Hoje se sabe que a singularidade no centro de um buraco negro representa uma quebra das leis da física conhecidas. Nela, a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, resultando em densidade e força gravitacional infinitas. É um ponto de infinita distorção do tecido do universo, onde nossa compreensão da física entra em colapso, tão radical quanto o colapso gravitacional que forma os buracos negros.